Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Na democracia brasileira, uma das engrenagens mais importantes é a relação entre os poderes executivo e legislativo. A implementação das leis e a fiscalização de seu cumprimento é um dos principais elementos dessa relação, mas não só. A capacidade de um presidente governar num sistema representativo como o nosso está intimamente associada com a coalizão partidária que ele tem no legislativo. Para entendermos as variantes dessa relação política, o professor Fabiano Santos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vai nos apresentar as origens da teorização em torno da divisão de poderes, as primeiras experiências, como essa divisão e suas relações se estabeleceram ao longo do tempo, como nasce o sistema partidário e, por fim, a manifestação dessa relação entre os poderes executivo e legislativo no Brasil atual. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, relação executivo e legislativo. Relação executivo-legislativo, como definir isso de uma maneira sintética? Que esse é o nosso primeiro desafio. Nós podemos definir isso em grandes linhas da seguinte maneira: é o modo pelo qual o governo, o executivo, organiza uma base de apoio no legislativo, tendo em vista aprovar a sua agenda de governo. Ok? Por outro lado, é o modo como o legislativo, né, se coloca diante das iniciativas do executivo, seja endossando, aprovando, modificando ou derrubando essas iniciativas. Então, as relações executivo e legislativo são essa interação entre o órgão que realiza as decisões, né, que implementa as leis, e o órgão que, teoricamente, produziu as leis e fiscaliza a realização das leis pelo executivo. Nós vamos começar a nuançar essa visão pura a partir exatamente do nascimento da ideia de relações executivo-legislativo no pensamento político moderno e na história política moderna, nessas coisas embrincadas, né? Onde que, no pensamento, relações executivo e legislativo nascem. Elas nascem justamente ali nos grandes clássicos do pensamento político moderno, mas notadamente John Locke, né, um autor inglês importante que critica de forma fundamentada na área da filosofia política a ideia de haver um direito natural de governo e absoluto, um direito natural e absoluto da monarquia para governar. Então, o que o John Locke vai estabelecer é que o governo, na verdade, surge de um contrato entre indivíduos livres e iguais, né, que decidem no estado de natureza, né, percebem que sua convivência no estado de natureza é potencialmente conflitiva, eles decidem contratar a existência de um governo que surge e existe para defender, proteger as liberdades e a vida e a propriedade dos indivíduos. Ok? Então, o governo nasce para realizar os fins que são estabelecidos num contrato que lhe dá origem. Não existiria um governo que é naturalmente estabelecido ou definido pela santidade ou pela voz de Deus. Não é? Para que a ideia de Locke fosse bem sucedida, ou seja, um governo que governa para fazer a lei, não é? E permitir a liberdade dos cidadãos, uma organização, uma engenharia institucional seria possível. Então é ali em Locke que surge a ideia de separar, não é, a monarquia do parlamento, e o parlamento sendo a instância representativa desse pacto, não é, e a instância responsável pelo controle das ações do governo. Então, o legislativo é a instância que expressa os interesses da soberania,
né, que através do contrato deu origem ao governo, formula a lei que vai reger a vida entre os indivíduos, o executivo realiza essas leis e, por sua vez, as suas ações são monitoradas pelo legislativo, certo? Então essa é a grande invenção do pensamento político moderno, que está ali, né, nos tratados dos tratados de governo do John Locke, o primeiro e o segundo, principalmente o segundo. Um outro autor importante, e é importante dizer, o John Locke está ali convivendo com a Revolução Inglesa, que é justamente o momento no qual o parlamento coloca limites claros para a ação governamental do monarca inglês, né? No bojo daqueles acontecimentos que um dos reis perde a cabeça, o outro é destronado, substituído, né? E até que se estabeleceu essa ideia da capacidade do parlamento, da legitimidade do parlamento de controlar a ação do monarca, né? Então, não mais governo absoluto, né? Governo agora sobre a rubrica da delegação, da contratação, né? Entre indivíduos livres e iguais. Outro autor importante, aqui um formulador mais olhando para a história, é o Montesquieu. Esse vai fazer uma teoria, né, da separação de governo, da separação das instâncias de governo, né? Então é na obra de Montesquieu, O Espírito das Leis, em que isso vai aparecer de uma maneira mais esquematizada, didática e historicamente fundamentada. O Montesquieu mostra que determinados países conseguem desenvolver o governo da liberdade. E o governo da liberdade é o governo moderado e é o governo constitucional, é o governo da lei, é o governo onde as instâncias de poder estão separadas. Existiria uma instância cuja função seria realizar as leis, uma outra instância que seria a instância de representação das forças sociais legítimas e importantes e de produção das leis. E uma outra força, que é dos magistrados, que seria a força responsável pela interpretação das leis. Então, Montesquieu é o autor famoso, não é? Criador dessa ideia, consagrador dessa ideia de separação de poderes. Então vejam que Montesquieu também já está escrevendo numa França que está caminhando para a Revolução. Ou seja, a ideia de relações executivo-legislativo, ela está surgindo em alguns países do Ocidente, na Europa, e depois vai surgir no final do século XVIII nos Estados Unidos, exatamente no momento em que as monarquias, os regimes, o antigo regime e as monarquias absolutas entram em decadência. E outro tipo de governo está surgindo, que será o governo representativo. Então, as relações executivo-legislativas nascem também fundidas, elas fazem parte essencial da ideia, da nossa prática, que perdura até hoje, nossa prática política, confundida com a ideia de democracia, de governo representativo, correto? Então, logo depois que Montesquieu formula o espírito das leis, a própria França entra num estado de revolução e é derrubado o antigo regime e nasce a República Francesa. Nesse mesmo momento, ocorre a Revolução Americana, ou seja, os Estados Unidos viram um país independente em contraposição, né, ao Império Britânico e a seu ex-status de colônia. E ali, quem é o grande formulador é James Madison, são os federalistas, e o grande nome deles, que será presidente em pouco tempo dos Estados Unidos, é o James Madison. Nesse livro, os federalistas, são vários papers, eles fundamentam teoricamente a Constituição Americana, cujo fundamento é a ideia de separação de poderes, né? Então, eles estabelecem claramente na Constituição a existência de um executivo que executiva as leis e só tem o poder de veto, o Congresso que formula as leis, que representa as forças sociais, que por sua vez é dividido entre Câmara e Senado, e o Judiciário que interpreta as leis, né? Então, nós demos aqui 3 pensadores e 3 movimentos nacionais importantes. John Locke na Inglaterra, né, e a Revolução Inglesa, no final do século XVII, virado do século XVII para o XVIII, e depois, todo o século XVIII, a Revolução Francesa e Montesquieu, também derrubando o antigo regime, a ideia de um poder absoluto, um poder tirânico, um poder despótico e autocrático, né, isso sendo eliminado, e os Estados Unidos produzindo a sua independência, proclamando sua independência, ao mesmo tempo formulando o exemplo
de Constituição fundamentada na separação de poderes, que será depois adotada em toda a América Espanhola e no Brasil, um pouco mais tarde, na Proclamação da República. Mas, de toda forma, mesmo no Brasil, a monarquia constitucional foi estabelecida quando o Brasil se torna independente em 1822. Então, esses movimentos de derrubada do antigo regime e adoção de regimes constitucionais, em alguma medida representativos, né, fazem nascer essa ideia, esse objeto de análise da política que se chama relações executivo-legislativo. E o fundamento disso é essa ideia de que o poder não pode estar concentrado em nenhum agente específico. O poder tem que estar distribuído. Porque se o poder estiver todo concentrado nas mãos de um só agente, seja o rei só, o parlamento ou um presidente, a liberdade dos cidadãos estará ameaçada. Então é preciso fazer uma engenharia institucional. É preciso desenhar a Constituição de forma a distribuir poder e assim distribuindo poder, fazendo com que os controles mútuos entre os poderes protejam as liberdades dos cidadãos e permitam que os cidadãos tenham previsibilidade e segurança. Então, aí vamos entrar agora num tópico importante, que é a Revolução Industrial e o século XIX. O que acontece na Revolução Industrial no século XIX? Fundamentalmente, quando a democracia representativa nasce, com a separação entre monarquia, o executivo, e o legislativo, com os representantes, nós tínhamos duas forças sociais representadas no legislativo. Que forças sociais são essas? Do lado, os conservadores, os antigos proprietários de terra, e de outro, a burguesia nascente, né? Os industriais e os comerciantes, e os pequenos comerciantes. Então, a burguesia nascente, os pequenos comerciantes, os grandes comerciantes, os pequenos comerciantes, eles estão entrando na sociedade e rompendo a elite, se tornando elite. E dois grupos políticos, fundamentalmente, disputam o poder e as eleições para o legislativo, a representação das localidades no legislativo, que são as forças ligadas à terra, né, a grande propriedade, e as forças representando o antigo regime, e as forças representando essa novidade que é a sociedade comercial e a sociedade industrial. Quando a Revolução Industrial se aprofunda no século XIX, um outro ator importante surge. Que outro ator importante é esse? É a classe trabalhadora. Aqueles atores que produzem diretamente a riqueza, certo? Nas fábricas, nas indústrias, né? São empregados, eles não são proprietários de nada, nem dos bens de capital, nem da terra, certo? Eles vendem a sua força de trabalho, né? E eles começam a se organizar também e começam a pressionar o sistema político e o governo para ter voz e vez, né? Então, esse é um movimento que ocorre primeiro na Inglaterra no século XIX, depois vai se espraiando pela Europa, vai acontecendo nos Estados Unidos também, e os trabalhadores querem representação, não querem apenas representação, mas também querem participação. Então, as barreiras à participação política começam a serem eliminadas. Antes, só os bens nascidos, os ricos, homens, podiam votar e participar desse jogo competitivo das relações entre executivo e legislativo. Ao longo do século XIX, começam a cair essas barreiras. E na virada do século XIX para o XX, essas barreiras começam a cair radicalmente. E aí o que surge? A invenção fundamental do século XX, que surge a partir da introdução dos trabalhadores na democracia representativa, surge a invenção fundamental, que é o partido político. Antes nós tínhamos grupos e facções competindo dentro do parlamento, como resultado de uma polis muito restrita aos proprietários, aos ricos e aos bem-nascidos. E agora, com a entrada dos trabalhadores e dos não proprietários, os não proprietários, os trabalhadores, organizam uma máquina para poder participar e ter alguma simetria na disputa pelo voto. E essa máquina vai ser o partido. O partido político de massa é a criação dos trabalhadores. Os conservadores e os liberais vão copiar isso. Eles vão ter que se organizar em partidos e buscar o voto das massas, depois que os trabalhadores viram que só através dessa máquina eles poderiam competir em mínima igualdade de condições com os proprietários do capital e da grande terra. Correto? Então, surge o fenômeno dos partidos, né, no início do século XX. E os partidos, os liberais vão ter que se organizar em partidos,
os conservadores vão se organizar em partidos, os trabalhadores já estão organizados em partidos junto com os sindicatos, e as igrejas vão começar a se organizar em partidos para disputar a identidade política dos trabalhadores. Então, essa configuração de partidos que nós temos até recentemente, hoje a gente tem uma mudança muito importante, né, na vida partidária, é uma criação desse momento aí, né, com partidos de vocação religiosa, os partidos trabalhistas, proletários, às vezes marxistas, comunistas, socialistas, os partidos liberais e os partidos conservadores. Teoria canônica sobre relação executivo-legislativo, a partir dessa invenção, né, ela vai ser encontrada em autores como o Joseph Schumpeter, um austríaco, autores como o Anthony Downs, um americano. E a teoria canônica é o seguinte: nós temos o eleitorado de massa, nós temos máquinas que disputam o voto dessa massa, e o jogo é governo e oposição. Quando o governo ganha, um partido ganha, ele governa, tem todos os instrumentos para governar, e existe uma oposição que está instalada ali no legislativo, representando a oposição, né? E quando chega a hora de uma nova eleição, se a população está satisfeita, continua votando nesse partido do governo. Se a oposição, se a população não está satisfeita, desaprova o governo, então vota na oposição, a oposição passa a ser governo e aquilo que era governo passa a ser oposição, né? Então uma alternância como se existissem dois partidos e eles se alternariam de acordo com a satisfação maior ou menor da população vis-à-vis o governo, né? Só que na realidade as relações executivo e legislativo são mais complexas do que isso, tá certo? Porque a maioria das experiências governamentais, na maioria das experiências governamentais, essa dinâmica não existe. Talvez na Inglaterra isso possa ser assim, até recentemente, né? Que até mesmo na Inglaterra hoje as coisas estão mais fragmentadas, mas na maioria dos países nós temos aquilo que é muito importante mencionar, que é o multipartidarismo, tá certo? Então, não existe apenas uma oposição, tá? Existe um governo aqui apoiado pelo parlamento, tá? E pronto, o governo faz o que quer. Não é assim que se dá, né? Em geral, o parlamento é eleito e diversas forças representam a sociedade, certo? Isso a gente entraria num outro tópico, que é sistema eleitoral, o que é o sistema eleitoral proporcional, o que é o sistema eleitoral majoritário, mas determinados sistemas eleitorais permitem a pluralidade de forças no parlamento. Então nós temos diversos partidos, na verdade. Se a gente olhar aí pelos países do mundo, nós vamos ver muitos partidos no parlamento. E aí, como é que o governo se estabelece? Essa aqui é a questão, né? Nos países presidencialistas, o governo se estabelece através do voto direto popular, como no caso brasileiro, né? O executivo, ele é formado pelo voto, pela maioria da população que vai dar o seu voto, tá? E aí, como é que ele vai governar? Ele olha para o Congresso. Bom, o Congresso tem uma série de partidos. Ele vai ter que formar aquilo que nós chamamos coalizão, né? Vai ter que conversar com diversos partidos e distribuir poder no ministério e formar coalizão. No parlamentarismo é um pouco diferente. A população vota nos seus partidos, que representa a sociedade, tem uma pluralidade de forças. Ali dentro do legislativo é que é negociado a cara do executivo. Tá certo? Então a coalizão já surge ali de dentro do legislativo. O fato é que nós temos diversos tipos de governo. Nós temos governo com apenas um partido só, que é o governo unipartidário de maioria. Nós temos governos com um partido só, mas que não tem maioria, governo de minoria. Então esse governo de minoria precisa negociar com o legislativo todas as suas políticas. Nós temos governos de coalizão majoritária, né? Nós temos governos de coalizão minoritária. Então são diversos tipos de relações executivo-legislativo, estabelecendo a partir daí dinâmicas diferentes no processo decisório. Para terminar nossa aula, vamos pensar o caso brasileiro e a crise do caso brasileiro. O que acontece? No caso brasileiro nós temos aquilo que se convencionou chamar na literatura de presidencialismo de coalizão. O executivo é eleito diretamente pela população, mas o legislativo, né, é composto por uma diversidade de partidos. Nunca o presidente tem o seu partido, mais de 50% das cadeiras no legislativo. Portanto, ele tem de formar, para ter apoio de mais de 50% no legislativo, ele tem de formar coalizões. Significa formar coalizões, distribuir
ministérios para os partidos que aceitam discutir uma agenda de governo com o presidente. Né? E o presidente convida esses partidos, dependendo do perfil dos partidos, para governar com eles. Esse sistema existiu de 46 a 64, deu várias crises, deu o golpe de 64. A partir de 88, o Constituinte reproduziu esse sistema, é o mesmo sistema que nós utilizamos de relações executivo-legislativo, baseado no presidencialismo de coalizão, mas com uma diferença importante hoje em dia. O presidente hoje em dia tem mais poder sobre a agenda, sobre o processo decisório, tem mais poder sobre o orçamento, tem mais poder sobre a produção de leis, né? Então ele está mais bem capacitado para governar. A crise do presidencialismo de coalizão atual tem que ver com acontecimentos históricos brasileiros recentes, acontecimentos nos quais, na grande parcela da formação da opinião política pública no Brasil, identificou-se o presidencialismo de coalizão per se como produtor de corrupção. Dos males que o país tem, o presidencialismo de coalizão seria o culpado de 95%. Parece que o presidente comprou essa história e fez uma campanha dizendo que não faria articulação com o Congresso. Tá certo? Que faria um governo sem coalizão. Né? Evidentemente que seria um governo de minoria. O seu partido fez 50 deputados, depois ele sai desse mesmo partido. Então essa crise atual com o Congresso tem que ver com a decisão do presidente de não organizar seu governo com os partidos. Só que a Constituição de 88 diz que o presidente só pode governar com o Congresso. Quem aprova as leis é o Congresso. Então o presidente não pode governar autocraticamente, porque isso nós já vimos no início da aula, né? Foi derrubado lá com Locke e Montesquieu, lá atrás. Né? Locke, Montesquieu e Madison. Ninguém governa autocraticamente, porque isso não é governo representativo. Tem que governar com as forças representadas da sociedade no Congresso. Pode não formar a maioria, pode não convidar ninguém para governar. Agora, o Congresso é que vai dizer em última instância, né, o que é a lei do país, porque isso está na Constituição. Ok? Então tem todo um conflito que está se desenrolando, e nós estamos convivendo com esse conflito, entre um executivo que não vê legitimidade na atuação do Congresso e o Congresso que faz questão de pontuar a sua legitimidade. Hoje em dia essas coisas estão um pouco mais amenas, porque parece que o governo percebeu que não conseguiria avançar com o seu governo sem dialogar com o Congresso. Então hoje parece que esse diálogo ocorre de uma maneira menos conflitiva do que ocorreu até recentemente. De toda forma, é importante mencionar, no caso brasileiro, a força que o Congresso vem demonstrando desde muito tempo, mas particularmente desde o início do último governo. Né? Para se ter uma ideia, a matéria mais importante, né, que mantém minimamente o país vivo depois da pandemia, foi aprovado pelo Congresso a despeito da vontade do Executivo, né, que foi o auxílio emergencial. Né? Foi o auxílio emergencial. Nós sabemos que a pandemia impôs o isolamento do país, tudo teve que fechar, portanto a economia ia entrar em colapso total. Imediatamente o Congresso começou a gerar uma lei de auxílio emergencial para permitir que as pessoas pudessem comer, continuar comendo e vivendo. O presidente sugeriu, através do seu ministro da Economia, R$200. O Legislativo ia fazer uma lei com R$500. Aí o presidente, para não ficar tão mal na fita, botou para R$600. Auxílio emergencial foi uma iniciativa do Congresso. E uma segunda lei, um dos problemas mais importantes que o país tem, que é a educação. Então, contra a vontade do governo, o Congresso aprova, né, o Fundeb, um fundo secular fundamental para a educação básica, né, de todas as crianças no Brasil, desde o seu nascimento até a juventude. Né? E isso tudo foi feito dentro do Congresso. Então, eu acho que, para o bem da democracia representativa brasileira, as relações executivo e legislativo no Brasil não estão nada boas. Mas para o bem da democracia brasileira, nós temos um Congresso muito forte, muito bem equipado,
não é? Basta lembrar, além desses dois exemplos, o fato de que nenhuma sessão foi perdida desde que a pandemia foi estabelecida. No dia seguinte ao estabelecimento do isolamento total, o Congresso já estava fazendo sessões remotas. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, aconteceu no Brasil. Então, nós temos que valorizar o nosso legislativo. E assim encerra a aula. Foi um prazer. Obrigado. Um dos elementos-chave da democracia é a relação de equilíbrio entre os três poderes. Na aula de hoje, analisamos a relação entre os poderes executivo e legislativo. E como fica o poder judiciário nessa equação? Na próxima aula, conheceremos o papel das instituições de justiça no equilíbrio dessa balança e nas decisões que afetam diretamente a vida da população. Até lá!